Paz do Senhor, amados. Eis e aqui novamente para dar mais uma aula. E eu gostaria muito que vocês assistissem a aula até o final. Eu sei que às vezes pode demorar um pouco, mas é porque a tia, ela além de ler a palavra e a gente fala da revista, por isso que ela é um pouco mais extensa. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem a aula, porque a gente está afastado, essa pandemia tem deixado a gente não ir para a igreja, vocês não podem ir para a igreja por causa do decreto, mas que pelo menos esta aula vocês possam tirar um tempo de brincar, de aproveitar outras coisas e aproveitar um pouco da palavra do Senhor. Então vamos fazer uma oração inicial. Bondoso, honroso, glorioso Deus, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Pai querido, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para levar esta aula, para absorver esta aula, para que o Senhor esteja no controle todos os dias, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, hoje e para todo sempre. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar um hino para começar a nossa aula? Vamos louvar a Deus. Um louvor que tem tudo a ver com a nossa lição, que fala sobre adoração, né? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca num vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas, é quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer?
O que fazer é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Sim, nós devemos adorar a Deus, independente da situação que estejamos passando. E a nossa lição de hoje é um lugar de adoração a Deus. E nossa lição, tem duas passagens bíblicas que nós teremos em Romanos 1 e Romanos 12, 1 e 2, e Atos, que é 16, de 25 a 33. Então vamos lá, abram as suas Bíblias, vamos pegar e abrir Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá. A palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora vamos ver Atos 16, de 25 a 33. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidaram deles, lavaram-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Glória a Deus, né? Um carcereiro que deu a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. E ele foi salvo. Não só ele, mas toda a sua casa, né? O que nós aprendemos, que nós vamos aprender, que há um verdadeiro lugar de adoração a Deus. Qual é o lugar melhor que nós devemos adorar a Deus? Isso independe do local. Onde nós adorarmos a Deus, esse é o local de adoração. Lógico que nós temos a nossa igreja, que é o templo, que nós nos reunimos para louvar e adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Mas em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância que você pare para adorar a Deus, esse é o verdadeiro local de adoração. E Deus ouvirá o seu louvor. Às vezes
a sociedade, ultimamente, elas têm nos impostos, nos colocado um ritmo muito acelerado. Eu vejo as nossas vidas, vocês hoje têm muitas coisas para fazer. Agora, por causa da pandemia, não, mas tem muitas crianças que estudam, tem aula de inglês, tem aula de informática e acaba que é um ritmo muito acelerado. E nós temos também hoje à nossa disposição a internet, que ela nos beneficia e também, se não for usada sabiamente, ela nos afasta de Deus. Porque a internet, ela pode nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, mas também na internet temos muitas coisas que não agradam a Deus. Depende o que a gente vai usar, o que a gente vai absorver da internet. E que a internet não seja o centro da atenção da nossa vida, o celular, o computador, a televisão, que não seja o centro, mas sim que o centro da nossa vida seja o nosso Deus, que seja a nossa adoração a Deus, que seja o nosso tempo de devocional a Deus, que nós possamos sim estar sempre buscando a Deus. Lógico que nós devemos brincar, lógico que nós devemos assistir filmes, desenhos, sim, mas que isso não tire o que realmente nós fomos criados para adorar a Deus. Que o nosso propósito, quando Deus criou eu e criou vocês, Ele criou um propósito de a gente adorar a Deus em primeiro lugar e depois a gente fazer as outras coisas, mas que nós nunca coloquemos nada acima do nosso Deus, da nossa adoração, do nosso Deus que é todo poderoso. Ele sim que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A revista nos deu uns temas para que a gente fizesse a leitura. Então, na segunda-feira, ela nos dá o Êxodo, que é 34 a 14, que nos fala que nós não devemos adorar, não adore nenhum outro Deus, né? Que nosso Deus é um Deus zeloso e Ele preza por isso. Na terça-feira, nós deveríamos ter lido Mateus 4:10, sirva somente ao Senhor ao Senhor que nós só o Senhor nós deveremos adorar, só a Ele, a mais ninguém. Na quarta-feira, João 4:24, adorando em espírito e em verdade, que nós devemos ser os verdadeiros adoradores, né? Que nós devemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Na quinta-feira está Salmo 100, capítulo 4, ou capítulo 100 de Salmo, e o quarto, seja agradecidos a Deus, com ações de graças, hinos e louvores que nós devemos agradecer a Deus. Na sexta-feira teria Salmo 59:16, cantarei a respeito do teu poder, cantarei a respeito do teu poder, tem sido alto refúgio, por isso que nós cantaremos a respeito do teu poder. Apocalipse 4:11 é digno de receber glória, honra e poder. Então em Apocalipse 4:11 fala, por causa da sua vontade todas as coisas foram feitas. Que quando Deus criou a terra, quando Ele disse haja, não precisou que a tia Silésia e nenhum dos nossos alunos dissesse eu creio, que assim seja. Não, a palavra do Senhor tem poder, tem todo o poder. E quando Ele diz haja, ouve, Luiz. Quando Ele diz que vai ter bênção na sua vida, na sua família, vai haver bênção na sua família. Que as promessas de Deus nunca voltam vazias, elas sempre se cumprem nas nossas vidas, né? Aqui tem um versículo que fala em João
4:23b, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Que nós sejamos verdadeiros adoradores a Deus. Que nós sejamos carta escrita, como Paulo fala, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que como ele, na nossa lição que vamos falar sobre Paulo e Silas, eles mesmo a tudo fizeram bem e mesmo assim foram presos. E mesmo assim eles não murmuraram, não questionaram, mas sim adoraram. Que a gente, nesse momento que estamos passando por essas dificuldades, que nós não fiquemos murmurando, mas sim que nós só agradeçamos a Deus, que sim nós só façamos nossa devoção, que adorar não é só louvar, cantar, é fazer a vontade do Pai, é deixar de brigar com o irmão, deixar de brigar, de falar alto com a mamãe, deixar de desobedecer o papai. Isso é adorar a Deus. Isso sim é Deus sente que você o está adorando porque você está deixando de fazer algo que não agrada a Deus. Orar é adorar a Deus. Deixar de fazer alguma coisa que mais gosta em favor a Deus é adorar a Deus, né? Então, vamos aqui explorando as Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando a igreja que estava em Roma a respeito da forma mais adequada de se adorar a Deus. Paulo diz que quando adoramos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele, como um sacrifício vivo, dedicados a servir e agradáveis. Mas o apóstolo Paulo não terminou por aqui. Ele continuou a dizer que o verdadeiro adorador não vive como as pessoas deste mundo, mas permite que Deus faça uma completa mudança em sua mente e vive para agradar a Deus. Quando o adorador vive desta maneira, experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, para que nós possamos agradar a nosso Deus, nós devemos deixar as coisas que não agradam a Deus, como eu falei, a desobediência, o palavrão, as coisas, brigar com o coleguinha, brigar com o irmão. Isso não agrada a Deus. E sim, nós devemos sim agradecer a cada instante, porque isso, quando a gente é verdadeiramente grato, aí nós vamos ver e experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita nas nossas vidas, né? O apóstolo vive experiências poderosas adorando a Deus. Em uma das suas viagens missionárias, ele e seu amigo Silas foram usados por Deus para libertar uma menina que há muito tempo estava possuída por um espírito mau. Por esse motivo, estes servos de Deus foram presos injustamente. E aqui mostra no nosso encarte, aqui mostra quando Paulo e Silas estão sendo presos depois de fazer o bem. E aí eles, aqui nosso cartaz, mostra o momento que eles estão sendo levados para a prisão. Imagine só, você faz o bem a alguém e recebe como recompensa ficar preso. Imagine vocês, se vocês fizessem o bem, uma menininha, expulsasse esse demônio que estava possuindo ela, e mesmo assim vocês fossem presos. Vocês iriam agradecer a Deus? Vocês iriam louvar, entoar um hino? Ou iriam murmurar? Que o Senhor possa colocar em nossas vidas essa mesma atitude de Paulo e Silas, de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, independente da situação que estejamos passando. Certamente,
Paulo e Silas tinham um bom motivo para murmurar e ficarem tristes, por sofrerem tamanha injustiça, vocês não acham? Eles tinham, mas eles optaram a não murmurar e sim adorar. Porém, o verdadeiro adorador, no meio do sofrimento, ora e canta louvores a Deus, como a gente cantou, independente da situação que a gente esteja passando, no luto, nas dificuldades, em tudo, que nós possamos sempre louvar e adorar e bendizer esse Deus que é todo poderoso, porque é no meio da adoração que Deus faz milagre na nossa vida. É no meio da nossa abrir mão, quando a gente fala que eu já não vivo mais eu, mas que Cristo viva em mim, que nós possamos abrir mão do nosso eu e viver a Cristo, porque é isso que Cristo faria, é isso que Cristo quer que nós façamos hoje. Enquanto os outros presos ficaram em silêncio, Paulo e Silas entoaram uma canção de adoração. E aqui mostra que em meio à dificuldade, em meio a tudo, Paulo e Silas resolveram adorar a Deus. Quão grande é essa devoção ao Senhor, que o nosso Deus me capacite, e capacite a cada um de vocês, para que nós possamos ter esse espírito de adorador, esse espírito de servo, esse espírito de independente da situação que nós estejamos passando, pandemia, tendo que ficar em casa, não podendo ir para a igreja, não podendo ir para o colégio, muitas das vezes não podendo até ir brincar lá fora com os coleguinhas por causa desse, mas que nós possamos continuar adorando, glorificando e bendizendo esse Deus, porque vai passar. Deus deixa algo acontecer, mas Ele está no controle sempre, sempre, que nós saibamos que Deus está no controle sempre. Paulo e Silas nos ensina que a alegria e a paz do adorador não depende do lugar onde está, e ninguém pode tirar tais valores de sua vida, tendo em vista que foi Cristo quem os colocou dentro do seu coração. Então, Cristo sempre, sempre nos ensinou a fazer o bem, sempre, nunca murmurou. Ele, mesmo sabendo de tudo o que passaria, Ele nos amou, Ele nos dava tudo, nos curava, nos expulsava demônios, Ele nos libertava, e mesmo sabendo que nós iríamos gritar, crucifica-o, crucifica-o, e nós iríamos pedir para que soltasse Barrabás, que o Barrabás sim teria que pagar pelos seus pecados. Mesmo assim, Ele sabendo, Ele nos ensinou só a fazer o bem. Mesmo quando Ele estava na cruz, crucificado injustamente, sem pecado algum, sem transgressão nenhuma, Dimas olhou para Ele e pediu para que Ele lembrasse dele quando entrares no paraíso. E Jesus fala para Dimas, mesmo sofrendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse é o exemplo maior de bondade. Jesus sofrendo com as mãos traspassadas, os pés traspassados. Mesmo assim, Ele nos ama e nos perdoa e quer estar conosco a cada instante. Então, eles continuaram cantando e orando ao Senhor. Enquanto adoravam, aconteceu um terremoto tão forte que as estruturas da prisão se moveram, as portas se abriram e tudo que os prendia se quebrou, deixando-os livres. E aqui mostra quando eles já estão livres, que Deus fez uma obra grandiosa e os libertou para que o nome dele fosse glorificado na vida deles. Por fim, aconteceu que o carcereiro ficou desesperado, pensando que os presos tinham fugido, mas eles permaneceram onde estavam e não fugiram. Paulo e Silas ficaram e pregaram o evangelho para aquele homem, e crendo ele e toda a sua casa converteram-se ao Senhor.
e foram batizados. Deus realiza maravilhas onde há uma verdadeira adoração. Olha só, provavelmente Paulo e Silas estavam nessa prisão para que esta família fosse salva. Porque nada na nossa vida acontece por acaso, nada. Com certeza, Deus deixou que eles fossem presos para que Ele mostrasse a sua glória e mediante a sua glória, esse carcereiro e toda a sua família fosse salvo. A palavra do Senhor nos fala hoje que crede em Deus e serás salvo tu e a tua casa. E que nós possamos crer que independente da situação que nós estejamos passando nesta manhã, que o Senhor está no controle. Se não tenho que tomar de café nesta manhã, mas saiba que o Senhor está no controle. Se o nosso papai ou nossa mamãe estão desempregados neste domingo, mas que nós possamos saber que o Senhor está no controle. Que se a gente quer que nosso papai, nossa mamãe compre uma coisa que a gente quer muito, mas o nosso papai, nossa mamãe não tem o dinheiro hoje. Mas saiba que o Senhor está no controle. Ele sempre está no controle. Talvez não é agora que é para a gente receber esse presente. Talvez Deus quer que você receba mais tarde. Porque a nossa oração, ela tem 3 respostas para Deus. Sim, quando você ora e Deus já te responde imediatamente. Não, porque aquilo que você pede, Deus sabe, não irá trazer coisas boas para a sua vida. Ou então espera, porque nós não estamos preparados para receber. E aí nós devemos esperar Deus agir, Deus moldar a minha e a sua vida, para que quando a bênção do Senhor chegue, nós estejamos preparados para receber essa bênção. E que nós devemos... Qual a maneira certa que vocês acham que nós devemos adorar? Às vezes a gente pensa em adorar cantando, às vezes a gente pensa em adorar orando, às vezes a gente pensa em adorar jejuando, às vezes a gente pensa em adorar fazendo propósito, às vezes a gente pensa em adorar de todas as formas. Não importa. O que importa é que Deus quer eu e você para que vá morar com Ele no céu. E que nós possamos cada dia consagrar mais a minha vida e a sua vida para que nós possamos ir morar com o Papai do céu. Porque a palavra do Senhor diz, sem santidade é impossível ver a Deus. Que nós possamos ver o nosso Deus, nosso Pai, né? Adorar a Deus difere do que muitos pensam. Não é somente cantar ou tocar algum instrumento musical. A música é uma das formas de adoração. Quando queremos dizer que vamos adorar a Deus com música, falamos, vamos louvá-lo. Louvar é elogiar, aprovar, dizer palavras de exaltação. Nós também podemos adorar a Deus orando e servindo a Ele com os nossos talentos, né? Temos tantos talentos, temos tantos dons, e que nós possamos colocar só para honra e glória do nosso Deus. Que a nossa voz seja só para cantar e entoar hinos de louvor ao nosso Deus. Que os nossos olhos sejam consagrados a ver coisas que agradem a Deus. Que os nossos ouvidos sejam consagrados a ouvir coisas que agradem a Deus. Que o nosso ser seja moldado só para fazer a vontade do nosso Pai. E que Ele reine na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família, hoje para todo sempre, né? Então vamos orar para encerrar a nossa aula em agradecimento por este momento. Bondoso, honroso, glorioso Deus, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, a todos que estejam assistindo essa aula,
Que o Senhor visite a cada ser, a cada família, a cada casa. Que o Senhor reine neste lar. Pai, nós cremos no Teu agir, no Teu fazer. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Que nós devemos só temer ao Deus Todo-Poderoso, não a Covid. Nada é maior do que o nosso Deus. E nós só temos um único Deus. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, por esta aula. Obrigada por este momento em comunhão com os meus alunos. Pai, só te rendemos graça e adoração, porque cremos no poder que há no Teu nome, no Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, dizemos amém. Fique com o Senhor Jesus.